Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um bate-papo aí de aluno para aluno. E hoje a gente vai falar com a Bruna, também uma aluna aí do nosso curso, uma aluna que já está há alguns anos tentando medicina e tem alguns anos de sucesso aí já com redação, com notas acima de 900 pontos, e vai contar um pouquinho como que é a rotina dela, como ela estuda e como tem sido aí lidar com esses resultados. Bruna, se apresenta aí para o pessoal para a gente conhecer um pouquinho melhor. Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 20 anos, sou tentante de medicina, estou tentando há 3 anos já. Infelizmente, esse ano não deu, estou seguindo aí, e agora estou aqui na reunião com o Prof. Maicon Souza. Ah, legal, Bruna. Né, eu acho que assim, é interessante a gente falar, você está no terceiro ano tentando, mas é uma evolução, né? Com A gente certeza. vai evoluindo, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muita gente está nessa mesma situação, né? A gente teve o resultado do SISU hoje é dia 27 de janeiro, não sei quando o pessoal vai assistir, né? Saiu hoje o resultado do SISU, então a gente ainda está lidando com essas emoções do dia de hoje, ainda mais que o SISU é sempre uma caixinha de surpresas, né? Negativa, Com quase certeza. sempre, né? Mas, Bruno, vamos começar a falar um pouquinho de redação. Você tirou 900 na redação desse ano, né? Isso. Ok. E como que se organizou aí? Como foi a sua organização com as aulas, com o curso de redação? Como você estudou redação nesse ano? Tá. Então, eu comecei com você no seu curso no segundo semestre, né? Confesso que negligenciei um pouco redação no primeiro semestre, fiz algumas poucas, porque eu tinha tirado uma nota muito legal em 2023, então acabei deixando um pouco de lado, não aconselho. Sigam Pode estudando contar com sua redação. nota, vamos lá, é orgulho, vamos Ah, lá. tá, eu tirei 980 em 2023, e como essa nota foi muito boa, eu falei, não, ok, dá para seguir um pouco e deixar a redação um pouquinho de lado. Só que aí fiquei desesperada no segundo semestre, graças a Deus achei o professor Maicon Souza, que me ajudou, foi muito atencioso pelo WhatsApp e tudo mais, muito prestativo mesmo, sabe? Que ajuda bastante essa aproximação aluno-professor. Minha organização, eu geralmente só fazia mesmo na prática. Não via aula. Confesso que não Uhum. via aula, entendeu? É, Graças a Deus, durante esses meus 3 anos tentando ensino médio, eu tive muitos professores bons no ensino médio. Na minha antiga escola, eu estava no módulo, sou de Aracaju. Teve professores Módulo é uma escola maravilhosos, particular? particular. Uhum. Professores excepcionais, foi onde eu consegui construir minha base muito bem feita. Legal. E o professor Michael, agora, né, conseguiu, tipo assim, apertar um pouco ali no calo para me ajudar a consertar o que eu estava errando. Errava muito na C3, combater C3, inclusive é o calo de muitos alunos, acredito. E, enfim, acredito que pode ter sido isso também que fez a minha nota baixar 80 pontos. Estou esperando sair o espelho da redação, né, para confirmar. Mas esse ano eu vou seguir com o professor Maicon Souza, pretendo, tipo, não negligenciar, mas vou esperar sair o espelho da redação para voltar a estudar, entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Até Tá. porque a gente não conversou sobre isso antes, né? A gente Aham. acabou não conversando depois que, né, passou o Enem, todo mundo quer respirar, veio férias, veio um monte de coisa, tá? Eu estava, inclusive, refletindo um pouquinho sobre isso hoje, tá? Sobre essa questão da sua nota e tal, né? Porque gera uma frustração, eu imagino que em todo mundo, só que também é uma frustração que, assim, ela é meio que natural, porque você chegou no quase 1000. Sim. 980, na verdade, ele é 1000. E alguém olhou e falou, não é 1000. E o outro olhou e falou, esse é 1000. Imagina, por que eu falo que é uma frustração natural, que eu imagino que você, não sei se você pensou nisso, mas qual é a possibilidade de uma pessoa tirar 1000 2 vezes seguida no Enem? A possibilidade? Você acha? O Eu que você acho acha? muito difícil, com certeza. Quase impossível, E quase né? Por quê? impossível. Porque é a nota máxima. Você, em um desses anos, em 2023, você praticamente chegou no 1000. Por que eu falo da frustração ser um pouco natural? É óbvio, mas eu não sei se você chegou a pensar sobre isso. Porque
a tendência era a sua nota cair um pouquinho. Porque você estava no máximo. Entende? E aí você deu um azar ainda. Por quê? De 2023 para 2024, nós tivemos mudanças no rigor da correção da redação. Isso está muito evidente para todo mundo. O rigor na C3 está maior. Isso é algo que a gente vai ter que se preparar esse ano, né? Eu, inclusive, já estou me preparando para isso, porque o rigor na C3 está maior, o rigor na C2 está maior. Sim. Então, a produtividade dos repertórios vai ser olhada de uma maneira diferente, né? Isso se não mudar a grade, que a gente não sabe. Eu acredito que mudar a grade esse ano não vai acontecer. Mas, assim, o rigor em cima de esse repertório de fato está produtivo? Ah, ele está forçando a barra. Não, então ele não está produtivo. É esse o caminho que a gente está seguindo. Então, a C2 vai ser cada vez mais difícil você também tirar 200 pontos de C2. A C1 é sempre, né? É o terror de todo mundo. Por quê? Porque também é muito difícil. E aí, a C3, diante desse rigor da argumentação e do projeto de texto, também está mais complicada. Então, veja, nós temos aí duas competências que ficaram, na verdade, assim, né? Duas competências que já eram complicadas, que era a C1 e a C3. Né? A C1, porque a gramática, de fato, sempre a gente esquece alguma regrinha, sempre come uma bola na hora, o nervosismo, então é natural, às vezes, perder esses 40 pontos. A C3, por causa das lacunas argumentativas. É o grande problema de todo mundo conseguir, na hora, pensar e o nervosismo e não deixar a tal da lacuna argumentativa. Então, essas duas competências atreladas à terceira... Perdão, calma, só um segundo. Tem problema, tem problema. Pronto. Ela participa junto, não tem problema. Participação especial. Então, agora, nós temos 3 competências que arriscam tirar 40 pontos de todo mundo. Só que 3 competências tirando 40 pontos são 120 pontos. Já vai Ou seja, passar dos 900 agora está mais difícil. Então, se a gente olhar um 940, 920 de 2023, ele não seria um 900 mais em 2024. Ele seria um 880, 840. Tanto que, se você notar, o número de 980 caiu um monte, o número de 1000 nem se fala, né? Só 12 o menor da história. 980 caiu um monte e os 880 subiu. A gente vê muito 880. Por quê? Porque perder agora esses 120 pontos está mais fácil do que era perder antes. Porque antes todo mundo gabaritava C2. Agora talvez nem tanto. C3 estava todo mundo tirando 160, 200. Agora está tirando talvez 120 e 160. Então, mudou um pouquinho esse gabarito de correção. E uma outra coisa que eu queria comentar é que existe também, naturalmente, uma oscilação. Então, assim, uma nota que, ela é 960, ela vai poder oscilar para um 920, para um 980 e para um 1000. Ela é uma oscilação normal, que o próprio Enem prevê, porque quando a gente tem uma diferença de 80 pontos, ela é considerada normal entre os professores. Por quê? Por mais que tenha uma grade, a gente tente, né, fazer com que essa grade seja seguida bonitinha, não sei o quê, diminuir as distorções, a língua é viva, o texto é vivo, ele tem uma parte subjetiva. Então, aquela que um corretor olhou e falou, não, isso tá ok, dá para entender facilmente, o outro olha e fala, não, isso daqui tem uma lacuna. Então, essas distorções, elas também vão acontecer, por isso que eu falo, né? Você pensar assim, nossa, eu regredi de 980 para 900, muita calma nesse pensamento. Não sei se você refletiu sobre isso, né? O que você pensa? Porque eu vejo assim, o sentimento de frustração é normal, você vai sentir, porque no racional diminuiu. E a gente, nessas horas, a gente é muito racional, né? A gente olha o número, putz, diminuiu. Mas quando a gente olha o contexto, é uma diminuição que, claro, a gente vai tentar trabalhar para que ela não aconteça, para que ela volte, né, para os patamares anteriores, mas ela é uma diminuição que é compreensível. Entende o que eu quero dizer? Não se sinta culpada. Tipo, nossa, eu negligenciei no primeiro semestre, então essa foi a culpa. Não só isso. Tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você vê disso tudo.
Tá, confesso que me abalou. Eu tirei 900 em 2022, que foi quando eu saí do terceiro ano. Eu falo que são 3 anos tentantes, na verdade são 4, só que eu saí do terceiro ano e fiz uma prova bem, sabe? Aí Tranquilo. considero de verdade 3 anos. E eu tirei 900 em 2022, e assim, eu tinha achado péssimo, não sei por quê. Acho que porque em 2022 a rigorosidade, né, da correção era menor. Então, achava que poderia ter tirado mais, enfim, até porque redação sempre foi mais o meu forte. E aí, tirar 900 de novo agora em 2024 me abalou. Me Eu abalou. voltei para eu voltei Foi para como se eu tivesse 2022. regredido de novo, sabe? E aí me senti mal. Não refleti muito, tipo, não fiz essa reflexão que você fez agora. Só, tipo, aceitei a nota, entendeu? Aceitei a nota mais depois de ver que outros colegas que sempre foram também bons em redação tiraram notas, assim, tristes, sabe? Tipo, poxa, Uhum. estudou, tirou 900 mais o ano todo, chegou na redação, e aí eu consegui, tipo, ok, tá, realmente aumentou O rigor. o rigor da correção. E aí, o que eu fiz foi aceitar, tipo, eu não tenho o que fazer, vou estudar mais, seguir com isso. Inclusive, não se comparem, gente, é horrível. Tipo, se comparar, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é tão capaz quanto o outro. Eu confesso que me comparei muito já nessa minha caminhada, e assim, é triste, sabe? Inclusive, prefiro estudar online justamente para não ter que ficar olhando pro lado, muito pro lado, e ver a outra melhor que eu, sabe? É triste. Tem que trabalhar na terapia e, enfim, Você faz acompanhamento, faz terapia? faço. Eu acho que isso é fundamental. E assim, ó, Com certeza. principalmente para quem quer medicina, se tiver condições, faz Faça, terapia. Eu vejo gente pagando fortunas em cursinhos e às vezes a terapia não faz. com certeza. Sendo que eu acho que a terapia seria a primeira coisa que eu ia pensar. Não, peraí, eu vou acertar com o meu terapeuta primeiro, já reserva, aí depois eu vou pensar nos cursinhos. Por quê? Né, como a gente já estava conversando um pouquinho antes ali, na minha concepção, o vestibular ele é 50% mental e emocional e Sim, 50% conteúdo. Só que eu diria que às vezes até um pouquinho mais o mental. Porque assim, ó, é ele quem vai ditar se você vai conseguir buscar a informação no teu cérebro. Então, se você está emocionalmente desequilibrado, emocionalmente e mentalmente abalado, nervoso ao excesso, por exemplo, né? Nervosismo em excesso para fazer a prova, você não vai conseguir acessar informações que você acessava e fazia tranquilamente, né? sim, Então, isso muda. E quem que vai te ajudar a trabalhar isso? O terapeuta. com certeza. Então, eu acho que assim, é um ponto fundamental que muita gente ignora, né? Claro, tem gente que não tem condições. Não, professor, não tenho condições. Ok, aí a gente vai pensar em outras alternativas. Mas quem tem essa condição deveria sim colocar isso como uma prioridade. Do tipo, Isso, chegar assim, ó, primeiro dia sou eu, tô tentando medicina e tô vindo aqui, você vai ter que dar um jeito na minha saúde mental, porque não tá boa, né? Porque é sofrido, é desgastante, é estressante demais. Então, saber lidar com isso, eu acho que é muito, muito importante, tá? sim. Mas eu quero citar um outro ponto que você falou, que eu acho que é eu não vou dizer um erro, porque eu não acho que é um erro, mas eu acho Uhum, que é uma coisa que a gente tem que pensar de forma estratégica, que é, eu tirei uma baita nota no ano anterior, tirei uhum, 980 no seu caso. uhum. Ah, eu não vou estudar redação no primeiro semestre. Isso é certo ou é errado? Você fala, eu acho que foi o meu erro. Eu vou dizer que é uma questão de estratégia, tá? Sim, E aí, por isso que eu falo, também tem uma questão de contexto. Talvez há uns 2, 3 anos atrás não fizesse diferença, ou mudasse muito pouco. Então, temos que levar esse contexto em consideração. Mas, eu diria que também, vocês que estão acima dos 900 pontos, não precisam estudar redação como se vocês não soubessem nada, porque vocês sabem. Então você falava, eu não assisti a aula, e você falou, tipo, até meio assim, né? Tipo, putz, eu não sei se eu deveria ter falado isso e tal. eu fiquei com medo. Mas não faz sentido você assistir a aula se você está acima dos 900. Não pelo menos assistir a aula do tipo assim, eu vou assistir da aula 1 até a aula sei lá o quê, até acabar o curso. Sim, Não.
faz sentido o quê? Eu peguei a correção, eu estou vendo que eu estou tendo problemas em tais pontos, e eu não sei como resolver isso, aí eu vou assistir uma aula. Aí eu vou ver alguém com uma estratégia. Aí eu vou falar com o professor. Professor, eu estou com esse problema pontual que eu não estou conseguindo resolver, eu não sei uma estratégia para resolver. Aí sim, vale a pena você buscar uma aula. Agora, uma pessoa que está acima dos 900, 920, 940, falar, não, eu vou pegar e vou assistir de novo. Está perdendo tempo. Deveria ter olhado lá e falado, cara, onde que eu perdi ponto? Onde que a TRI me sacaneou? Ah, me sacaneou em matemática. Poxa, acertei 35 em matemática. Em vez de estudar redação, vai estudar matemática. Por quê? Porque é lá que você vai aumentar para poder ficar acima de 900 pontos em matemática, acertar pelo menos mais de 40. Ah, foi em natureza. Então vai estudar natureza. Mas como eu faço com redação? Faz a prática. Não precisa nem ser toda semana. Mas assim, a cada 15 dias fazer uma redação e uma boa revisão. Sim. A revisão e a redação. A cada 15 dias, para quem está acima do 900 mais. E claro, está fazendo a redação e está ainda continuando acima do 900 mais, ok. Eu acho que é suficiente, não precisa mais. Por quê? Porque investir mais tempo nisso vai fazer você perder o foco nas outras matérias. E às vezes a gente esquece. Eu lembro, no primeiro ano do curso, eu tinha uma aluna também de medicina, e ela não passou no primeiro ano, e ela falou, não, professor, agora eu vou estudar, porque agora eu vou tirar 1000 na redação. Esse segundo ano eu vou tirar 1000. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você quer tirar 1000, você quer passar em medicina? Sim. Ela, por quê? Porque... Falei, gente, ela tinha tirado 920. Eu falei, o esforço que você fez para tirar 920, você vai fazer o mesmo esforço para conseguir subir só 80 pontos. Se você pegar todo esse esforço e investir em matemática, investir em ciências da natureza, quantos pontos você não sobe na média? Bem mais que 80. Garanto, bem mais que 80. Então, é isso que eu falo que é ser estratégico. Não é porque eu sou professor de redação que eu vou falar, não, você tem que estudar redação desde o começo, desde o... Não, eu estou preocupado com a sua aprovação. Acho que você tem que fazer o acompanhamento de redação, tem que treinar, tem que se preocupar, né? Não pode... Por quê? Porque você ficar 6 meses, por exemplo, não sei se foi o seu caso, né? Assim, você ficar muito tempo sem escrever, você vai perder a prática. Não é como escreve, mas você vai demorar, você vai ficar lenta, você vai perder mais tempo, você vai ter dificuldade com algumas questões de sintaxe, porque uma coisa é você escrever textos curtos, outra coisa é você escrever um texto de 30 linhas. Você lembra se você fez, quantas redações você fez nesse primeiro? Eu fiz umas 4, eu acho, durante esse primeiro semestre, né? Em 6 meses eu fiz 4. Mesmo assim, eu fiquei mais lenta. Imagine ficar sem fazer direto 6 meses, né? Exato. Então, assim, eu vejo que, sabe, são questões de estratégia. Mas é importante vocês que, né, estão vindo de um ano para o outro, também entenderem isso. Vocês não estão no zero. Né? A Bruna de agora não é a Bruna de 2022 que saiu do terceiro ano. Imagina quanto conhecimento e experiência a mais você tem. Enquanto aquela pessoa que está saindo do terceiro ano vai estar suando frio, porque, tipo assim, eu não sei nem como começar, ou o nervosismo de você vai estar, não, eu já tenho uma estratégia. Eu já sei como é aquele sentimento, né? De estar ali, da prova. Então, isso tudo vai também fazendo vocês se aproximarem cada vez mais da meta de vocês, que é serem aprovados. Né? Então, eu acho que isso é importante. E para você, o que mais, assim, você pode destacar que foi importante não só na redação, mas, assim, de forma geral, que você acha que faz a diferença na preparação? Com certeza, cuidar da saúde mental. Façam atividade física. Pelo menos tentem ir 3 vezes na semana. Não precisa ser as 5. Eu gosto muito de academia, musculação. Também tenho muitos hobbies, tipo leitura. Tem um clube do livro que me divirto com minhas amigas. Então, serviu muito para me distrair dessa época de vestibular, enfim. Gosto muito de pintar também. Minha amiga costuma dizer que eu tenho muitos hobbies. Eu gosto de ocupar a cabeça. Isso foi um diferencial enorme, assim, para eu não me estressar. Tipo, diminuiu bastante minha ansiedade também. Parece besteira, mas bebam água. Tipo, o básico funciona, galera. Muito.
bebam água, façam exercícios físicos e sejam felizes na sua aprovação, porque com certeza vai influenciar positivamente nessa sua caminhada. Tem Aconselho uma coisa, bastante. tem uma coisa também que, inclusive, esse ano eu separei para algumas aulas, porque a gente esquece muito do processo. A gente Sim. sempre olha o final. Então eu olho a aprovação quando eu tiver aprovado em medicina ou aprovado no curso que eu quiser, e a gente esquece que o processo faz parte da vida. Sim. Você não pode pensar que, nossa, então eu vou apagar esses anos de vestibular da minha existência, eu vou deixar de viver, porque daí quando eu chegar, eu vou ser feliz. Quando eu chegar, quando eu passar, aí sim eu vou viver. Não, quando você entrar vai piorar, porque a rotina de medicina é mais louca ainda. Então, se Vivam você deixar de agora. viver agora, como que você vai fazer para viver depois que você entrar na faculdade? Isso. Entende? Então, acho que isso que você falou, de ter hobbies, fazer coisas que te dão prazer, que te aliviam, né? Que te, assim, desocupam a mente de verdade. Porque o que eu vejo? Tem gente que fala assim, não, eu não vou estudar, eu vou assistir um filme. Professor, me indica um filme aí que tem bom repertório. Cara, você tá indo assistir um filme procurando repertório, você tá indo procurar o vestibular no filme. Então, não adianta. Exato, você tem que, sei lá, jogar um futebol, jogar um vôlei, praticar algum esporte que goste, né? Musculação me até surpreendeu. Eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que gosta de fazer musculação. Porque, assim, normalmente as pessoas falam, eu vou porque eu sou obrigado, eu odeio aquele negócio, é chato, é repetitivo, é não sei o quê, né? Mas, ok, a gente tem que encontrar algo que a gente gosta para poder justamente ter esse processo de fato, desligar. Não é um desligar de mentirinha, né? É um desligar de verdade. Verdade. Então, eu acho que isso acrescenta, assim, muito na saúde mental, né? Por quê? Porque você não vai deixar de viver porque você está num processo de vestibular e que é um processo concorrido. Então, ok, é concorrido, mas também é entender que o lazer e o descanso não é privilégio porque você estudou. É o contrário. Ele é necessário. Isso. Tem gente que acha que assim, não, se eu estudar 10 horas por dia de segunda a sexta-feira, sábado eu vou descansar. Não. Independente de você estudar, talvez porque você não conseguiu estudar aí que você tem que descansar mais ainda, né? Só que é muito difícil a gente colocar isso porque a gente se culpa. Não sei se isso aconteceu com você, de você estar no momento de lazer e você se culpar porque está no lazer. Muitas vezes até, tipo, almocei, vou tirar um cochilinho de 30 minutos, me culpo. Tô almoçando ali, aí tento almoçar correndo para voltar a estudar, porque, enfim, é bem pesado. Eu gosto de aconselhar, tipo, ter mini recompensas durante a semana. Como você falou, né? Tipo, tem gente que estuda 10 horas por dia até sexta-feira e só no sábado ela vai ter alguma coisinha ali que ela vai fazer que gosta. Eu gosto de almoçar assistindo vídeo. Me costumam me chamar de criança do tablet, mas eu desligo a mente, começo a comer, fico assistindo uma série que eu goste, e enfim, e depois eu volto a estudar, realmente, tipo assim, já é uma recompensa que me alivia mais, sabe? E esse ano pretendo fazer pelo menos meditação uns 5 minutos por dia, para aliviar a mente, quando eu acordar, enfim. Eu Eu vou falar um pretendo. negócio para você. Enfim, eu não sou muito de ficar julgando as coisas, eu não gosto de julgar nada. Mas para mim, esse negócio de alguém que estuda 10 horas por dia é a maior mentira do século. Eu Eu também acho. duvido. Eu duvido. E olha que eu sou um Nossa, cara que às vezes eu tenho hiperfoco, hein? Às vezes eu começo a fazer um negócio, enquanto eu não termino, eu não paro. Mas 10 horas. é muito tempo. É muito Eu tempo. acredito que assim, ó, você pode até contar, mas daí você vai contar aquela hora que você tá aqui, daí você tá pensando, olhando para a parede, tua cabeça tá voando, você passou 40 minutos voando, aí você fala, não, tava estudando. Eu Mas acho que na é verdade não impossível tava, ter né? 10 Você horas viu de aí. folga. Então assim, eu não gosto de entrar muito nessa discussão, porque eu vou ser bem sincero, eu nunca passei por esse processo de ter necessidade de estudar tanto tempo seguido. Mas eu acho que 10 horas, 8 horas é um tempo que ele é ilusório. Então, assim, digamos uma pessoa, não sei se é seu caso, que se dedica integralmente ao estudo. Cara, se você estudar 3 horas de manhã e 3 horas à tarde, já é muita coisa. Por quê?
Porque neurologicamente o nosso cérebro ele tem um limite de informação de curto prazo. Então, o que é informação de curto prazo? É a informação de um dia. Não sei se você já estudou sobre isso, né? A gente entra dentro do processo de neurociência, que é o quê? A informação de curto prazo ela é processada durante o dia, que é a informação executiva. Durante a noite do processo de sono, o que muita gente negligencia também, é quando você vai pegar essas informações de curto prazo e vai passar para a sua memória de longo prazo, que é a memória que você precisa para o vestibular. É o raciocínio que você precisa. Aí você faz o quê? Você está transferindo uma memória que estava na executiva para longo prazo. Ok. Agora pensa comigo. Se você estudou 10 horas por dia e você está exausto de informação, qual é a chance de você ter uma retenção de qualidade? E aí, principalmente, se você não tem um bom sono. Porque se é no processo em que você está dormindo que você puxa a informação para sua memória de longo prazo, se o teu sono é ruim, esse processo é feito de forma fragmentada e ruim. Então, você não aprende. Ou seja, você estudou 10 horas e jogou no lado do lixo de noite. Isso. Você não consegue. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar. E aí eu vou entrar num outro ponto que você citou, e até hoje eu me arrependo por eu não ter salvado a fonte dessa informação. Mas ela tem a ver com o café e com a água. A maior parte dos estudantes toma o quê? Café. Café. Só que aí nós temos dois problemas. Problema número 1. Café, ele tem muita cafeína, e com o passar do tempo você vai enchendo o seu organismo de cafeína. Por mais que você fale, não, professor, mas eu durmo igual uma pedra, você não tem noção. Eu tomo café 10 horas da noite, meia-noite, a hora que eu durmo, eu capoto. Você pode até dormir, mas a cafeína ela fica 12 horas no seu corpo. Essa cafeína que está no seu corpo, ela vai te fazer ter um sono agitado, um sono que você não vai descansar 100%. E aí, por mais que você tenha as 8 horas de sono, ela não vai ser um sono da melhor qualidade, porque a cafeína interfere. Então, você até dorme as 8 horas muitas vezes, mas não na qualidade necessária. E isso prejudica. Segundo efeito, o café ele tem um efeito ilusório, porque ele é como se fosse uma queima muito rápida. Então, você toma o café, fica ligado, mas passou meia hora, 40 minutos, você precisa de outro café. A água não faz isso. Você falou assim, parece bobo, tome água. Não. É algo que a gente não vê as pessoas falando por aí. Só que pensa, o que o seu cérebro precisa para estar ligado e processar a informação? Café ou água? Água. Água. E quando você está estudando, qual é a principal parte do seu corpo que você está colocando ali a 220 por hora? Cérebro. E aí, entende? Que é que nem você falar assim, não, eu vou pegar meu carro e vou sair correndo, mas em vez de botar gasolina, eu vou botar café. Aí não vai funcionar. Né? No caso, não é gasolina, é água. Isso. Porque nossa constituição de água ela é muito importante. Então, hidratação de célula, hidratação dos neurônios. E a gente, ao invés de tomar água, toma café. Então, a gente tem um efeito negativo, inclusive na concentração. Só que por isso que eu falo, eu me arrependo de não ter salvo a fonte que eu peguei essa informação. Porque eu não consigo, eu queria escrever um artigo sobre isso. Mas, enfim. E aí, a gente dorme pior, o que prejudica a memorização, e ainda a gente tem um desempenho pior, porque a gente precisa de água para ter um bom desempenho de concentração. Isso. Então, olha quanta coisa acaba interferindo aí, e às vezes a gente pensa assim, nossa, eu estudo 10 horas por dia, não sei porque eu não passo. Mas estuda 10 horas por dia, toma 3 horas de café, não dorme direito, não tem lazer, quando vai para o lazer é aquele lazer mentiroso, não vai reter. Né? Então, às vezes o menos é mais. Né? Às vezes... É aquilo, né? Qualidade é melhor do que quantidade. Só que eu tenho certeza que quem vai ouvir isso vai pegar e vai falar assim, é nada. Você vai ver, vou fazer 500 questões todo dia agora. Quero ver se eu não passo. Vou passar nem que seja na força do ódio. E aí vai no quê? Só pensando em conteúdo, conteúdo, conteúdo. E não é. Tem que ter estratégia, tem que ter essa reflexão de outras coisas, né? E eu acho que é legal, não sei se você chegou a fazer isso já, você chegou a
a olhar para o seu ano passado, né, 2024, e fazer um balanço? Como que foi esse balanço para ti aí, de um ano para o outro, esse ano, nesse processo agora? Ou você ainda tá nessa fase? Tá, eu já consegui analisar algumas coisas, tipo, é bom analisar o que a gente cometeu, os erros que a gente cometeu para não repetir, né? Agora em 2025, eu percebi que me faltou alguns, tipo, fazer mais simulados, sabe? Tipo, eu fazia bastante questão, mas não fazia muitos simulados. Falei, talvez tenha me faltado um pouco mais de tipo, tempo certinho da prova e tal, tipo, ali no tempo mesmo, tipo, colocar algum vídeo no YouTube que tem o tempo da prova certinho. Porque percebi que algumas questões estavam me deixando, tipo, demorando muito em algumas questões, entendeu? Uhum. Inclusive, eu sempre perco, tipo, umas 5 questões de matemática por causa do tempo. Pretendo melhorar muito isso agora em 2025. Vou focar bastante. Tipo, não tive uma nota ruim, mas eu acabo perdendo sempre. E Você aí, lembra quantos acertos você teve no total? eu tive 33. Não, no Enem todo. Das 180, você lembra quantos você acertou? Ah, eu acertei 141. Já é uma quantidade Uhum. gigantesca, né? Mas para passar em medicina, aparentemente. Aparentemente, é que tá complicada essa medicina, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você falou de umas questões legais. Como foi sua estratégia na prova? O que você fez que você acha que funcionou e o que você acha que tem que melhorar em termos de estratégia de prova? Você falou que teve problema com o tempo, que o Isso. simulado vai ajudar. O que mais que você acha que você já identificou? Eu sempre segui uma mesma estratégia que deu certo para mim. Tipo, mas você pergunta na geral a prova toda, né? Geral, a prova toda. Eu sempre começo fazendo, olho primeiro o tema, qual é o tema, assim que libera para fazer a prova, eu já olho o tema. E quando eu olho, eu anoto todos os repertórios que vem na minha cabeça. Primeiro. Todos, todos, todos. Você sai anotando que nem uma doida. E aí, depois, faço 5 questões de inglês, as 5 questões de inglês, volto para a redação, faço uma introdução. E aí começa a prova de verdade. Faço 15 questões de linguagens, 15 questões de humanas. 15 questões de linguagens, 15 questões de humanas. Mas entre essas 15, eu vou fazer na redação, entendeu? E geralmente, quando eu passo da D1, eu já passo a D2 e a conclusão direto. Porque eu tô ali na minha caminho, aí eu não quero parar, sabe? Aí eu já termino logo. E finalizo a prova. Sempre dá tempo, nunca me atrapalhou e eu acho que essa estratégia dá muito certo para mim. E outra coisa, eu faço. Você já reclamou comigo isso, mas eu faço direto. Tá? Eu fiz direto de Sem novo, rascunho. sem rascunho. Eu me acostumei com isso. Eu tentei fazer até nos treinos sem ser direto, só que demoro muito. Muito. Eu falei, meu Deus, vai ter que me dar muito tempo aqui. Nós vamos ter que trabalhar isso. E aí eu demoro bastante. E assim, eu até tentei, sabe? Na redação, não vou dizer que eu não fiz o rascunho, mas eu não fiz completo. Eu fiz até metade do D1. Pronto. E faço direto. Tá, e agora o dia 2. Eu faço 15 de biologia primeiro, depois 15 de matemática. Começando com as fáceis, tá, galera? Depois faço 15 de química e 15 de matemática. E volto no 15. Na verdade, o química e física eu faço as teóricas primeiro. Não faço as de cálculo, eu deixo as de cálculo por último. E porque me adianta bastante tempo. E as de matemática é justamente por causa do cálculo. Eu acabo. Tempo. Não consigo, ainda não consegui, tipo, acertar o meu tempo em algumas questões. Mesmo tentando, começando pelas fáceis, pelas médias, acabo me atrapalhando em algumas, e aí demora mais. Enfim, eu quero muito corrigir isso esse ano. E sempre falta matemática. No Sempre caso, falta você falou, as matemática. 5 sempre ficaram de matemática. É. Bom, vamos lá. Não é a minha área, né? Não sou matemático, nem parte de ciência da natureza, não é. O segundo dia não é o meu forte. Mas vou trazer algumas reflexões, não vou trazer nem orientação, é para a gente pensar, tá? Para você pensar, e não precisa nem pensar agora, a gente pensa com tudo. Sim. Matemática, ela é a maior TRI. Sim. Então, assim, ó, você não fazer 5 questões de matemática, ela vai prejudicar muito mais a sua TRI do que você não fazer 5 questões de natureza. Então, a primeira coisa que eu diria que você não pode é deixar as questões de matemática para o final.
É Sim. preferível, se for para perder de ciência da natureza. Por quê? Porque ciência da natureza, a barreira vai ser 800 e alguma coisa. Quem gabaritou vai ser 800 e alguma coisa. Matemática vai ser 900. Veja, nós estamos falando de 100 pontos de diferença. Né? Vamos pensar ali. Tô chutando aqui, tá? Não precisa falar seus acertos, eu sei nem se você lembra, mas digamos assim, ó, você acertou 37 em matemática. E você deixou 5. Se você acertasse essas 5, você ia para 42. Muito provavelmente isso já te levaria para um 900 mais em matemática. Agora, o 37 em matemática não te dá o 900, ela vai te dar um 800 e alguma coisa. Certo? Tô falando de cabeça, teria que pegar... Não, certo. A tabela do Fredão é muito legal para a gente fazer essas análises. Eu acompanho. Né? Não sei quem conhece, quem não conhece, procura depois, me pede que eu mando o arroba do Fredão. Porque, assim, para mim, ele é o cara que mais domina essa questão da TRI, matematicamente falando, até porque ele é matemático e estatístico, né? Então, veja, você fazendo isso, você pegou a sua TRI, que poderia ser 100 pontos a mais, e jogou ela para a base da natureza. E a natureza que você fez tudinho, bonitinho, mas que você vai errar algumas questões, porque a prova mais conteudista, natureza é a prova mais conteudista que a gente tem. É bem Se complicado. você gabaritasse, você ia ficar com 800 e pouco. Então, a troca é uma troca que não vale a pena no meu ponto de vista. Porque você bota em risco muito na mesa. É bom você falar isso. Eu não tinha refletido ainda sobre, sabe? Eu estava muito focada na minha estratégia, que eu sigo há tanto tempo, e acabei não fazendo uma análise. E aí a gente vai entrar no segundo ponto que eu vou te falar. Não que a sua estratégia seja ruim, que você tenha que mudá-la 100%, mas talvez fazer adaptações. Né? Por quê? Porque uma adaptação seria isso, eu inverteria. Eu não deixaria para terminar com matemática. Porque aí nós temos um outro fator. Qual é o outro fator? Você chega ao final da prova mentalmente muito desgastada para pensar em cálculo. Agora, lembrar conceito desgasta menos. Concorda comigo? Concordo. Eu não vou dar nenhum exemplo porque eu nem lembro. Eu passei em química porque a professora de química me amava, porque eu não devia nem ter passado em química no colégio. Porque assim, mas entende o que eu quero dizer? Um conceito, você não vai exigir de você uma operação mental muito grande que te canse tanto quanto fazer, por exemplo, o cálculo matemático. Sim. Então, você deixar para o final a natureza vai acabar te ajudando. Por quê? Porque, vamos lá, se a gente está falando aí, claro que seria no mundo perfeito, 100 pontos a mais da sua TRI em matemática, digamos que você ficou, não vamos jogar em 100, mas vamos lá, você ficou com 850 e você foi para 910, ou você foi para 900, você ganhou 50 pontos a mais aí. Você está falando de 20 pontos a mais na média. Né? Um pouquinho menos de 20 pontos na média. Uns 15 Mas já pontos. ajuda, né? Bastante. Mas veja, 15 pontos na média para quem está pensando em medicina é muita coisa. E nós não estamos falando de você aumentar a sua carga de estudos. Não, nós estamos falando de mudar uma estratégia. Um ajuste da sua prova pode te trazer todo esse desempenho. E aí, claro, outras questões, né? Que a gente vai poder, teria que analisar caso a caso, né? Porque o ideal seria conseguir terminar todas as questões, entender por que você demora. Aí talvez treinar um pouquinho algumas questões mentais, de cálculo mental. Questão fácil de matemática, você fazer por aproximação. Isso é uma coisa. Eu não sou da matemática, mas eu sou curioso. Eu sou enxerido. Né? O que eu já vi professor de matemática falando? Veja, você consegue fazer algumas questões de matemática por aproximação. Você pega lá os cálculos, você faz o cálculo aproximado, você elimina. Você fala, essa daqui muito para lá não pode, essa daqui muito para cá não pode. Aí você vai ficar nas duas que estão ali. Você fez um cálculo, às vezes, mais rápido, até mesmo de cabeça, você chega na questão. Só que aí vem a insegurança. Aí você fala, não, eu vou fazer o cálculo para confirmar. E você faz lá o cálculo e perde mais 5 minutos fazendo o cálculo para confirmar o que você já ia fazer. Eu sou desse tipo. E eu não sou de matemática.
Mas entende que não é uma questão de matemática, é uma questão de estratégia? Sim. Porque o Enem, ele também é uma questão de tempo. O Enem, ele é pensado para não dar tempo para você fazer tudo. Ele não quer que você faça todos os cálculos. Porque se você faz... É a mesma coisa que você pega a prova de redação. Né? No dia que a gente tem redação, é 3 minutos por questão. Para dar tempo de você ter 1 hora para fazer a redação. Cara, pega alguns textos da prova de linguagens. 3 minutos você demora para ler o texto, se você for ler. Então, tem texto que não é para ler. Tem texto na prova de linguagem que não é para ler. Porque sabe o que o cara faz? O cara bota um textão gigante, aí ele pega lá no enunciado da questão e fala assim, então, esse texto é do gênero carta. Me indique qual é a principal característica do gênero carta. Para que você precisa do texto? Entende? Então, em matemática, tem coisas que talvez, de novo, não estou falando como professor de matemática, mas coisas que eu acredito que se vocês forem atrás, vocês vão conseguir encontrar de uma forma que você consegue ganhar o tempo para você terminar todas as questões, fazer todas as questões de matemática, não precisar chutar nenhuma questão. Aí você já vai ter um ganho de TRI. Sim. E aí, claro, dentro de natureza, questão conceitual, ver o que vai estar errando, aí a gente vai entrar, né, em conteúdo mesmo. Mas fazer essa adaptação em matemática. E algumas coisas com cálculo mental. E, cara, sem medo de errar. Por quê? Quantas questões mais ou menos... Não sei se você vai ter esse dado, né? Vai ser muito difícil. Mas, sei lá, isso que eu falei de fazer o cálculo para confirmar. Você acha que você fez isso quantas vezes na sua prova esse ano que passou? Nossa, para lembrar de fazer o cálculo mentalmente? Não, tipo assim, ó. Você olhou a questão, aí você falou, essa questão é a C. Aí você pega e fala, não, tá, mas eu vou calcular para poder confirmar se é a C. Entendi. Você Já tive bastante muitas desse vezes? pensamento. Tive bastante desses pensamentos e fiz bastante. Tipo, fiz o cálculo para confirmar. Então, veja, quanto tempo será que você não conseguiria, se você não fizesse, você chega no cálculo e fala, realmente era C. Tem umas questões que são intuitivas, né? Até lógicas. Você olha e fala, é isso. Exatamente, que você não precisa fazer o cálculo, né? Então, assim, são pequenas adaptações, por isso que eu falo de adaptação de estratégia. Não é, tipo, mudar tudo. Nossa, então eu vou fazer diferente. Não. Tanto que, assim, né, puxando para a redação, me incomoda você não fazer rascunho pra caramba. Me incomoda. Vamos lá, vamos lavar a roupa suja. Me incomoda. Mas funciona para você? Funciona. Funciona. Eu sou o dono da verdade? Não. Eu não posso me colocar como dono da verdade. Entende? Então, assim, funciona para você e você consegue ganhar tempo fazendo isso? Beleza? O que nós temos só que pensar? Como que você faz as correções? Aí, quando sair o seu espelho, a gente pode começar a analisar algumas coisas e fazer a adaptação. Né? Não precisa escrever, talvez, todo o texto, mas talvez só os tópicos, os pontos, para a gente não deixar as lacunas, coisas que... Mas eu não sou o dono da verdade. Porque senão seria muita pretensão falar, não, você tem que fazer rascunho, porque se você não fizer o rascunho, você não consegue a nota. E você fala, não, senhor, mas eu já tirei 980 e não fiz rascunho. Foi. Literalmente. Então, também tem isso. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, o que é que funciona e o que é vaidade do professor, porque tem muito professor que é vaidoso. Não, você vai fazer do jeito que eu quero, porque você... Não, funciona para você? Então tá ok. Sabe, eu acho que o mais importante é a aprovação de vocês. Né? Me incomoda por quê? Porque eu tenho que olhar ali e entender a estrutura. E eu acho que é uma chance de corrigir. Então, sim, dentro do que eu entendo pelo texto, é isso. Mas dentro de uma estratégia, se você consegue, por exemplo, fazer pequenas correções e está tudo ok, e você ganha tempo, porque daí você não precisa passar limpo, porque vamos falar, fazer um rascunho e passar limpo é uma das coisas que talvez demore mais tempo. Tem gente que perde 15 minutos para passar a redação a limpo. Então, veja, 15 minutos tem quanto tempo para responder mais questões se você consegue economizar? Né? Então, tudo tem que se analisar. Porque também uma pessoa, né, que consegue escrever, sei lá, ela consegue em 30 minutos montar o texto dela tudo certinho. Cara, gasta 15 minutos para fazer o rascunho, não vai fazer diferença. Uma pessoa que talvez demore um pouquinho mais para elaborar uma questão, um texto, talvez valha a pena de fato
Ah, não, vou rascunhar uns tópicos e vou fazer direto. Por quê? Porque senão eu vou ficar 1h30 para fazer a redação. Não, você está morto. Não dá. É muito dentro do limite. Né? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Mas ok, eu acho que a gente falou de bastante coisa, gostei. Nossa, muita coisa que, enfim, não estava no script. Mas, Bruna, para a gente fechar, o que você diria aí como, né, uma estudante já experiente? Né, eu acho que você trouxe muita coisa legal mesmo, assim, né, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir. O que você diria para quem está na medicina ou para quem está em outro curso e está estudando, seja pela primeira vez ou seja pela quinta vez, né, e vai tentar aí o Enem ou os vestibulares mais esse ano? Gente, eu acho que o básico funciona, como eu falei, faz o arroz com feijão, questões, aulas e revisão, que vai dar certo. Como eu falei para o Prof. Michael, é uma corrida, né? Uma linha de chegada para vocês que estão tentando há mais anos, como eu. Estamos cada vez mais próximos, gente. A gente é tudo uma questão de evolução. Estamos evoluindo, pé no chão, cabeça no lugar, porque vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Se você está plantando, você vai colher. Eu costumo dizer isso muito para minha mãe. E aí, até para cristalizar aqui, sabe? E eu acho que vem. Eu acho não, tenho certeza que uma hora vem. Tô fazendo por onde, né? Só esperar, aguardar. Acho que cada coisa no seu tempo. É tudo no tempo de Deus. E vai dar certo. Confia. Segue no processo que vai valer a pena. E eu acho que assim, né, é uma coisa que eu converso muito com alguns alunos. Quando vocês saem do colégio, vocês estão com, às vezes, 17 anos. Uhum. Por mais que no auge dos 17 anos, quando eu tinha 17 anos, eu achava que eu sabia muita coisa, é uma idade que a gente ainda é muito novo. Eu fico me perguntando, uma pessoa com 17 para 18 anos fazendo medicina, será que ela vai poder extrair tudo aquilo que o curso precisa dela, enquanto, não só nessa capacidade de reter informação, não é isso. Eu acho que isso não muda, mas a maturidade para saber lidar com as questões. A maturidade para você saber lidar com a medicina ou com os outros cursos. Né? Na minha concepção, claro que o sistema é muito maior que a gente, mas assim, eu acho que nem sempre é o melhor você sair com 17, 18 anos e entrar numa graduação. Às vezes, 20, 21 anos, cara, é tranquilo. Né? Eu conversava com uma ex-aluna nossa, que a gente mora aqui perto do curso também, e a gente estava conversando e eu falei assim, eu sei que quando está na escola a gente conta que eu tenho 15 anos, eu estou no primeiro ano, no segundo ano eu tenho que ter 16, no terceiro eu tenho que ter 17, como se fosse uma tabela da verdade. Na faculdade, ainda essa tabela continua, você fala, não, eu tenho 17, estou no primeiro ano de faculdade. Depois que você termina, acabou a tabela. Então, você ter 30, 35, e você ter terminado há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, não muda nada. Vai estar no mesmo lugar. Você vai estar no mesmo lugar. E talvez com uma maturidade e um conhecimento que você não teria antes. Uhum. Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, né, vamos falar de medicina, porque é o que eu vejo muito vocês se cobrando. Tipo, não, eu tenho 22 anos e eu ainda não passei. Calma, cara, você só tem 22 anos, você só tem 20 anos no seu caso, né? E eu sei que é uma cobrança que vocês se fazem. Eu ia falar sobre isso. 20 anos, você não vai morrer daqui 2 anos. Deixa eu contar um negócio pra você. E se assim, se você morrer daqui 2 anos é porque fugiu da curva, ia morrer de qualquer jeito, fazendo medicina ou não. Com certeza. Então, não dá para você fazer um planejamento de vida, né? Falando assim, não, eu tenho que passar agora, porque daqui 3 anos eu vou morrer, então não dá. Não, aí é melhor largar tudo. Se souber que você vai morrer daqui 3 anos, vai fazer e vai viver outra sua vida. Vai viver a vida, né? Mas então, assim, tenham muita calma nisso, sabe? Não se cobrem tanto com relação a isso. E eu sei que é difícil, porque às vezes existe cobrança de família, mas ao menos internamente, tenta entender isso. Por quê? Porque eu acho que não é vocês não estão velhos. Né? Eu acho que eu diria assim, uma pessoa que tem 35 anos e está tentando medicina, talvez ela esteja velha. Mas assim, 22, 23, não. Talvez você esteja na melhor idade para quando você entrar, você ter a maturidade adequada para aquele curso. Porque é um curso excepcional.
principalmente porque é um curso que vai mexer com as pessoas no momento em que elas estão mais frágeis. Eu sempre falo isso, né? A pessoa que vai fazer medicina, ela tem que ter uma humanidade muito grande. Por quê? Porque quem chega ali quase sempre chega no seu momento mais frágil. Porque quem está bem não vai no médico, infelizmente. Né? A gente tem uma cultura de remediar as coisas. Então, assim, muito dependendo da especialidade, vai pegar só pessoas que estão em momentos muito frágeis. Será que a gente tem maturidade para se formar pensando nisso? E quando você tem 17, 18 anos, você não está pensando nisso. Sabe? Então, eu acho que, como você falou, acho que tudo tem o seu tempo. Né? E essas coisas vão nos dando maturidade, a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo. E a gente consegue viver a vida, ter hobbies, aproveitar, ter prazeres durante o processo do vestibular. Claro, tem a pressão, mas a gente consegue viver, porque a vida não para. A vida está continuamente. Você estando no vestibular ou não, né? Não dá para dar um pause e pular aí, não. Vou estopar, né? Dar um stop aqui na vida, vou ficar 3 anos estudando, 2 anos estudando, 3 anos estudando, 5 anos, aí eu volto a viver. Não dá. E então, não volta, viu? E não volta. Ainda tem mais trabalho, medicina principalmente. Disso? E o custo mental disso, né? Então, eu acho que são coisas que todo mundo que está nesse processo precisa pensar com calma e assim, ó, seriamente. Não é tipo, entendi, é certo, mas eu não vou dar importância. É importante. É a vida. A gente tem uma vida, né? Eu costumo falar isso. Independente da crença de cada um, a certeza que a gente tem é que a gente tem essa vida. As outras a gente espera ter, né? A vida depois da morte a gente espera ter, mas a gente não tem certeza. Então a gente tem que cuidar muito bem dessa vida, né? É essa vida que a gente precisa ter carinho e cuidado e viver bem, o melhor que a gente puder, pelo menos. Mas, Bruna, muito obrigado, gostei demais do papo, foi muito bacana, espero que o pessoal tenha gostado aí também, não sei nem quanto tempo deu, porque eu até me perdi aqui. Obrigada mas a você. Acho que a gente conseguiu abordar muita coisa legal. Sim, obrigada a você, eu amei participar, amo o seu curso, tipo, foi um achado, assim, eu falo que foi um achado para mim, porque lembra que, eu não sei se você lembra, mas eu cheguei desesperada, querendo fazer 2, 3 redações por semana, porque eu tinha negligenciado e estava desesperada, mas você me manteve no chão e, enfim, foi ótimo. Muito obrigada. Então, gente, vamos ver, até a próxima, não sei nem quem vai ser o próximo, eu estou conversando com os alunos, está surgindo os horários, a gente está gravando. Então, não sei quem vai ser a próxima, mas espero que a gente tenha um próximo bate-papo aí de aluno para dividir as experiências. Até mais. Até.